Nesse vídeo, nós vamos abordar uma temática muito importante para nós, estudantes de ciências agrárias, ciências ambientais ou biológicas, que é a conservação da biodiversidade de água doce. Os ecossistemas de água doce fornecem recursos vitais para nós seres humanos e são um único abrigo para uma biota extraordinariamente rica, endêmica e sensível. O conteúdo desse vídeo encontra-se no artigo Conservação da Biodiversidade de Água Doce, Progressos Recentes e Desafios Futuros, dos autores David Strayer e David Dodge, que foi publicado no ano de 2010. Esse artigo você pode encontrar apontando a câmera do seu celular para esse QR Code ou então acessando o link que vai estar na descrição do vídeo. O trabalho ressalta a importância de conhecermos mais e conservar os hábitats de água doce, formado por ambientes que ocupam menos de 1% da superfície da Terra, mas são hotspots que suportam aproximadamente 10% de todas as espécies conhecidas e de 1/3 das espécies de vertebrados, ou seja, de extrema importância para a biodiversidade. Vamos navegar nessa temática, conversar sobre a importância desses ecossistemas, descobrir as ameaças e as necessidades, conhecê-lo mais profundamente por meio de pesquisas científicas. Vamos lá? Na trajetória de crescimento da população humana, o uso da água doce foi e tem sido imprescindível, a exemplo da água utilizada para beber, para viabilizar o transporte fluvial e para alimentar, por meio da pesca e da caça de espécies que vivem nas proximidades do leito do rio. Também teve um papel importante por meio da irrigação para o desenvolvimento da agricultura e, mais tarde, para a consolidação do chamado agronegócio, caracterizado pela expansão de grandes fazendas para plantações, com o uso acentuado de compostos químicos como os fertilizantes nitrogenados e também para a criação de animais. De lá para cá, o transporte aquaviário de incipiente passou a ser robusto, a exemplo das balsas que suportam toneladas de carga. E, com o aumento populacional, a necessidade de geração de energia se impôs de tal forma que inúmeras barragens já foram construídas, sem contar com as que estão por sair do papel. Hoje também há uma superexploração da pesca, com a utilização de grandes embarcações e da prática de arrastão, além da localização de indústrias e da eliminação de resíduos nas proximidades dos rios e lagos. Majoritariamente, as populações situadas em regiões banhadas por rios cresceram e muitas mazelas decorrentes da falta de planejamento urbano também. Não se pode esquecer da exploração mineral, que muitas vezes ocorre de forma ilegal, a exemplo de muitos garimpos. Como consequência de todas as ações e atividades mencionadas, a poluição e a eutrofização dos corpos d'água são uma realidade que já faz parte do conhecimento da comunidade científica e também dos formuladores de políticas. A previsão é que o impacto de sedimentos e toxinas provenientes de práticas descuidadas de uso da terra aumentará cada vez mais. E em um primeiro momento, as populações fizeram uso da água como forma de subsistência. Nos últimos tempos, o uso tem sido marcadamente exploratório e predatório. De acordo com o paper de David Strayer, além do enorme valor econômico decorrente desses usos, os serviços ecossistêmicos fornecidos pelos ecossistemas de água doce foram estimados em 6,5 trilhões de dólares por ano, representando 20% do valor fornecido por todos os ecossistemas da Terra. O fato é que as águas doces em regiões não glaciais podem ser hotspots de biodiversidade mais do que os números globais indicam, mas as crescentes demandas de água doce por parte dos humanos levou à extinção ou colocou em perigo muitas espécies endêmicas da biota de água doce. Quando você mora na Amazônia e se depara com esse tema, é natural se preocupar com tantos riscos e ameaças que desafiam a preservação da biodiversidade tão singular de nossos rios. Nossas espécies, sejam carismáticas ou não, precisam de estudo e de proteção. Em muitas áreas, extrair mais água para o uso humano põe em risco a saúde de ecossistemas aquáticos vitais e que satisfazer as crescentes demandas por alimentos, água e bens materiais de uma população global crescente e, ao mesmo tempo, proteger os serviços ecológicos fornecidos pelos ecossistemas aquáticos naturais requer novas abordagens para o uso e gerenciamento da água doce.
Neste contexto, tem-se um artigo científico do ano 2000 que mostra os desafios do uso de água doce no planeta e propõe medidas visando solucionar os problemas inerentes ao tema. No período mais recente, de 2022, observa-se que as manchetes de jornais ainda continuam apontando os problemas referentes aos recursos hídricos ao redor do mundo, como, por exemplo, o Rio Nilo. Atualmente, o Rio Nilo continua a ocupar o centro das discussões com relação à segurança hídrica e à geração de energia para os países africanos. Cerca de 280 milhões de pessoas de 11 países dependem do Nilo para sobreviver. Até 2019, 25 barragens hidrelétricas haviam sido construídas ao longo do Nilo, sendo que ainda há 4 represas em construção e outros 4 projetos em análise. Esses problemas ameaçam grandemente as fontes de abastecimento de água utilizadas pelas populações. Agora, trazendo para uma escala mais local, apesar do nosso foco ser o artigo que estamos apresentando, como ele foi publicado há mais de uma década, é importante enfatizar, com estudos um pouco mais atuais, que estudar a conservação da biodiversidade de água doce ainda é um assunto em pauta. Aqui estão destacados alguns estudos muito importantes que tratam do assunto. Um deles foi publicado em 2013, logo após o nosso artigo Foco, que foi publicado em 2010, e outros 2 mais recentemente, sendo que um deles foi amplamente divulgado, principalmente em matérias digitais, como podemos ver nas manchetes. E, apesar de tratarem da Amazônia, e não em uma escala global, apresentam os mesmos apontamentos do nosso artigo Foco, ou seja, são uma confirmação que, passados todos esses anos, esses desafios quanto a estudos sobre a conservação da biodiversidade de água doce ainda persistem. Então, sem entrar muito no mérito desses trabalhos, as informações que eles apresentam que estão diretamente ligadas ou mesmo são exaustivamente abordadas no nosso artigo Foco são as seguintes. Há um grande direcionamento de estratégias de conservação aos ecossistemas terrestres. Pouca atenção tem sido dada aos ecossistemas de água doce, que, por sua vez, são interligados a outros ecossistemas locais e importantes para sua manutenção, e são extremamente afetados pelos mais diversos impactos humanos. É muito mais comum considerar as necessidades dos animais terrestres e da floresta com a suposição de que o ambiente de água doce seria automaticamente beneficiado. A razão para a quase inexistência de um planejamento integrado para sistemas terrestres e aquáticos deve-se à quantidade muito maior de informações sobre a distribuição das espécies terrestres do que sobre as aquáticas. A proteção das espécies aquáticas pode ser aumentada sem redução na proteção das espécies terrestres. Diante disso, sabe-se que a água doce é um recurso renovável, mas também finito. No mundo todo, existem pesquisas que mostram que o uso da água excede os níveis sustentáveis, o que, consequentemente, pode acarretar o esgotamento das águas subterrâneas. Aliado a isto, deve-se levar em consideração que os níveis de poluição nos ecossistemas aquáticos estão cada vez maiores, o que também pode contribuir significativamente para a diminuição dos recursos hídricos potáveis. Portanto, é necessário que esta pauta seja não somente debatida, mas posta em prática por todos. Até pouco tempo, o assunto conservação da biodiversidade era raramente mencionado na maioria dos livros de limnologia, que é a ciência que estuda as extensões de água doce em seus mais diversos aspectos. A realidade mudou um pouco quando, em 1970, o biólogo Noel Hynes publicou um influente livro sobre ecologia de água doce. Mas foi só na década de 80 que houve uma maior disseminação dos conceitos relacionados à ecologia da conservação da biodiversidade de água doce. E isso se deu por diversos fatores, como a criação da Society for Conservation Biology e de sua revista Conservation Biology, e de todo um incremento na literatura científica, assim como do surgimento de legislações e de aportes financeiros para a proteção de espécies de água doce ameaçadas. O autor ressalta que, apesar do grande avanço nesse tema nos últimos 25 anos, há fortes evidências de que a perda da biodiversidade de água doce não é um problema teórico futuro, mas uma catástrofe contínua e acelerada.
Surpreendentemente, essa constatação não teve o efeito esperado sobre o público, que são os formuladores de políticas, a maioria dos ecologistas conservacionistas e até mesmo sobre alguns ecologistas de água doce. Então, em termos globais, é como se a biota de água doce não tivesse bem representada na biologia da conservação contemporânea. É difícil entender. Afinal, as águas doces são mais ricas em espécies por área do que os habitats terrestres ou marinhos. Outro ponto que chama a atenção é o fato de que 20% das espécies listadas na IUCN são de água doce. E mesmo assim, apenas 8 a 12% dessas espécies são mencionadas nos principais artigos científicos que tratam de conservação da biodiversidade. E quando citadas, essas espécies são classificadas como aves e mamíferos semiaquáticos, o que é controverso para a maioria dos ecólogos de água doce, que consideram esses animais como terrestres ao invés de semiaquáticos. Levando em consideração a importância da biodiversidade de água doce, a criticidade do seu atual estado de conservação e o potencial enorme que tem de iluminar questões de importância geral sobre conservação, os ecologistas de água doce devem colaborar com estudos no campo da ecologia da conservação, que já é tão avançado em termos de vertebrados terrestres e espécies de plantas, mas ainda tão incipiente em relação a espécies de água doce. Então, cabe a vocês, jovens, mudar o curso dessa história. Agora escutem com atenção o que a Marina tem a dizer sobre isso. Além de tudo que já foi abordado, o estudo apresenta diversas sub-áreas que apresentam um grande potencial para o desenvolvimento de pesquisas sobre a conservação da biodiversidade de água doce, que podem ser utilizadas em projetos de iniciação científica, em trabalhos de conclusão de curso, ou mesmo na publicação de artigos científicos, entre outros. Aqui estão alguns exemplos de temas que são trabalhados ao longo do artigo como de grande potencial para estudar a conservação da biodiversidade de água doce. O impacto de atividades humanas na biodiversidade de água doce, apontando suas consequências para a ecologia, genética, fisiologia e comportamento das espécies, avaliação de status e estudo de ameaças específicas nesses ambientes de água doce, estudos autoecológicos de espécies em perigo, restauração de ambientes aquáticos impactados, metapopulações de água doce e fragmentação desses ambientes, mapeamento de pontos críticos na conservação de biodiversidade de água doce, análise da legislação que trata desse assunto e sugestão com base científica para possíveis modificações e a relação de fatores que influenciam a biodiversidade, por exemplo, direcionamento de sedimentos, saturação de nutrientes, concentrações de toxinas, entre outros. Mas não somente publicar, é indispensável que esses conhecimentos sejam utilizados efetivamente em ações de conservação e de intervenções de manejo. Ou seja, esse conhecimento precisa ser colocado em prática para que haja realmente um auxílio, um subsídio à conservação da biodiversidade de água doce. Diante de tudo que foi abordado, podemos concluir ainda que a conservação efetiva depende de uma comunicação mais próxima entre cientistas e outros interessados em recursos de água doce. Deve-se trabalhar a interdisciplinaridade entre as ciências, aumentando a comunicação entre cientistas e partes interessadas. E quem pode ser essa parte interessada? São as agências governamentais, ONGs, jornalistas, advogados ambientais, com cidadãos preocupados. Então, trazendo a abordagem para a nossa região, devemos procurar não cometer os mesmos erros que ocorreram em outras partes do mundo. Vamos trabalhar em equipe e grupos de pesquisa diversos para agirmos com mais eficácia na conservação da biodiversidade de água doce. E é isso. Se você tem interesse nesse tema, procure algum grupo de pesquisa na sua universidade, cata essas dicas que trouxemos até aqui e que seu estudo contribua para a conservação da biodiversidade de água doce. Até mais!